Nós vamos dar continuidade à nossa academia bíblica. Nós começamos, então, há 3 semanas, né? Hoje é a 3ª semana que eu estou compartilhando com vocês uma mensagem dentro da série que comecei a compartilhar há 3 semanas. Então, eu disse para vocês na semana passada que, por algum tempo, sempre que eu tiver a oportunidade de compartilhar a palavra, eu tenho 4 verdades que eu quero que nós nos lembremos dela. E, obviamente, o tempo que a gente tem, graças a Deus, nessa igreja para compartilhar a mensagem é um tempo generoso. Então, além dessas 4 verdades, eu certamente terei a oportunidade de compartilhar um pouco mais com vocês, mas de tudo que eu compartilhar, se vocês, obviamente, não quiserem, e eu sei que a gente guarda apenas 20% daquilo que a gente ouve. Então, se você vai guardar somente 20%, eu gostaria muito que essas 4 verdades estivessem nesses 20% que você vai reter com você ao final dessa mensagem. E as 4 verdades são: Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus em breve voltará. Nós estamos numa série cujo tema é o sucesso dos planos de Deus. E de todos os planos que Deus tem para nós, o mais importante é o plano da salvação. O mais importante de todos os planos que Deus tem para nós é o plano da salvação. E nós precisamos saber que Jesus salva, mas, como já disse aqui, não uma experiência teórica, não uma experiência informativa, mas uma experiência pessoal de quem já é salvo por Cristo e tem essa experiência pessoal de quem já é salvo por Cristo. E se você já tem a experiência pessoal de quem é salvo por Cristo, você certamente também já tem experiência de quem é batizado no Espírito Santo, de quem Jesus já batizou no Espírito Santo. Mas se porventura você não tiver essa experiência de quem já foi batizado no Espírito Santo, essa noite você pode ser batizado no Espírito Santo. E para ser batizado no Espírito Santo, o primeiro quesito é, obviamente, ser salvo. Você é salvo, você crê em Jesus. E o segundo quesito é querer ser batizado com o Espírito Santo. Obviamente, existem alguns cultos e alguns pregadores, que a gente costuma chamar de pregadores avivalistas, que eles têm essa habilidade, né, de colocar fogo nas pessoas, de despertar a vontade nas pessoas. Eu confesso para vocês que eu não sou muito hábil para ficar colocando fogo nas pessoas. Talvez a minha característica de ser uma pessoa mais racional e menos emocional me permita falar mais aos ouvidos e às mentes do que aos corações. Mas eu te asseguro que, se você quiser ser batizado com o Espírito Santo, você não depende de um pregador avivalista. Você depende de Jesus. É Jesus quem batiza no Espírito Santo. Se você quiser, sinceramente, ser batizado no Espírito Santo, Jesus te batiza no Espírito Santo, ouvindo a mensagem de um pregador avivalista ou ouvindo a mensagem de um pregador que não se considere avivalista, a despeito do que eu saiba que o avivamento não vem por manipulação, não vem por emoção. O avivamento ele começa, obviamente, pelo nosso interesse na palavra de Deus. E onde nós temos um grupo de pessoas interessadas na palavra de Deus, há sim pessoas interessadas em Deus, e Deus recompensa aqueles que têm interesse nele. Se você tem desejo de ser batizado no Espírito Santo, você pode ser batizado enquanto eu compartilho com vocês essa mensagem. Basta querer. Minha experiência de ser batizado no Espírito Santo é ouvir o testemunho de alguém que foi batizado no Espírito Santo. Eu era ainda adolescente, talvez tivesse 14 ou 15 anos, e ouvi o testemunho de uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, e eu disse assim para Deus: eu também quero. Eu não era muito bom em oração, era um recém-convertido, mas, inclusive, não tinha sido batizado nas águas ainda. Eu fui batizado primeiro no Espírito Santo e depois nas águas. Mas ouvi o testemunho de alguém que tinha sido batizado no Espírito Santo e me pareceu que era algo importante. Me pareceu que, para a minha vida cristã, seria importante ser batizado no Espírito Santo. E que bom que eu tive essa compreensão ainda na minha adolescência, e ouvi alguém que testemunhou que foi batizado com o Espírito Santo, e eu disse: eu também quero.
eu comecei a insistir com Deus que eu também queria, até que um dia ele respondeu a minha oração, que não era uma oração muito bonita. Eu confesso para vocês que hoje eu sei fazer uns discursos melhores diante de Deus, a despeito de saber que Deus não quer saber de discursos. O nosso relacionamento com Deus em oração deve ser um relacionamento de quem conhece a Deus, de quem é filho relaciona com o pai, e você não relaciona com seu pai de forma formal. Mas, obviamente, hoje eu oro melhor, se bem que eu tenho dúvida, né? Talvez naquele tempo eu orasse melhor. Talvez o fato de eu dizer, Jesus, eu também quero, e ele conhecendo a sinceridade do meu coração, talvez isso seja muito melhor do que eu ter palavras bonitas, do que eu saber que títulos usar para me referir a Cristo, a referir ao nosso Deus. Então, se você quer ser batizado no Espírito Santo, você sim pode ser batizado nessa noite. Jesus cura, e ele cura também nesta noite. Obviamente, se você estiver enfermo e quiser que oremos para você no final desse culto, venha, pode me procurar, que eu vou orar por você, para que Jesus te cure, mas você não precisa esperar o final do culto para ser curado. Você pode ser curado à medida que compartilharmos a palavra. A Bíblia disse, enviou a sua palavra e o sarou. A palavra de Deus, ela tem poder de cura. E, obviamente, a verdade maravilhosa que nós aguardamos é essa verdade que Jesus em breve voltará. A Bíblia disse que será no momento, num instante, no abrir e fechar de olhos, a trombeta ela soará e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós, os que estivermos vivos, nós seremos transformados. Eu espero a experiência do arrebatamento. Eu espero a experiência do arrebatamento. Se Jesus não vier, obviamente, eu vou aguardar entre aqueles que ressuscitarão. Mas eu aguardo nesse tempo e nessa geração a experiência do arrebatamento. Portanto, insisto com vocês, à medida que nós avançarmos aqui na mensagem, no nosso tema, eu insisto que vocês não esqueçam. Jesus salva. E se, obviamente, você não tem experiência pessoal com Cristo, você pode tê-la nessa noite, batiza no Espírito Santo, cura, você pode ser batizado no Espírito Santo nessa noite, pode ser curado nessa noite, e Jesus breve voltará, e se ele voltar nessa noite, ele pode voltar enquanto eu compartilho essa mensagem, e que experiência gloriosa seria ser arrebatado enquanto eu compartilho a palavra do Senhor. Aleluia! Como seria glorioso essa experiência! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Sigamos aqui então, queridos, o tema da nossa série é o sucesso dos planos de Deus. Hoje vou compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre o sucesso dos planos de Deus e o engano de Jacó. Sucesso do plano de Deus e o engano de Jacó. Nós tomamos por base um texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, a primeira parte do versículo 11, como tema dessa série. E esse texto diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Eu me sinto muito bem em saber que Deus tem planos ao meu respeito. Eu me sinto muito bem em saber que Deus tem planos, não é um plano, Ele tem planos. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Eu me sinto muito bem em saber que Deus tem planos ao meu respeito e asseguro para cada um de vocês que aqui estão, Deus também tem planos a respeito de cada um de vocês. E a minha oração é para que, à medida que nós avançamos nesse estudo da palavra de Deus, vocês também busquem conhecer os planos de Deus para a vida de vocês. E, claro, além do próprio Deus ter planos ao nosso respeito, todos nós temos e fazemos planos. Alguns fazemos planos de curta duração, outros fazem planos que vão se realizar só daqui a alguns anos, outros até fazem planos de mais longa duração. Na primeira mensagem que nós pregamos aqui nessa série, nós vimos que Paulo e seus companheiros missionários tinham feito um plano de pregar a mensagem na Ásia e na Bitínia, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo e impedidos pelo Espírito de Jesus de pregar,
Por que eles foram impedidos? Porque o plano desses missionários não coincidia com o plano de Deus. O plano de Deus era diferente para eles. Mas embora era diferente aqui o plano deles. Mas embora o plano de Deus fosse diferente, Paulo e seus companheiros, eles sabiam que mesmo que o plano de Deus não fizesse sentido para eles, o plano de Deus, ele é sempre um plano melhor. O plano de Deus é sempre um plano perfeito. O plano de Deus é sempre um plano infalível. Eles foram impedidos de pregar o evangelho por 2 vezes. A primeira vez, nós vimos que o Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia. A segunda vez, nós vimos que o Espírito de Jesus os impediu de pregar na Bitínia. Então, na primeira mensagem, vimos o Espírito Santo e o Espírito de Jesus impedindo missionários de pregar. Na segunda mensagem, nós vimos Jonas, o profeta Jonas, um missionário que tenta impedir o sucesso dos planos de Deus. Tem um momento em que o Espírito Santo e o Espírito de Jesus impedem os missionários. Tem outro em que o missionário tenta impedir o plano de Deus. Hoje, nós vamos falar sobre Jacó. Jacó foi um homem que enganou os outros, mas também enganou a si mesmo, tentando fazer com que os seus próprios planos fossem um sucesso em detrimento do plano de Deus na sua própria vida. E a gente, à medida que nós falarmos um pouquinho sobre Jacó, vocês vão entender por que nós escolhemos esse tema para a mensagem, que é o sucesso dos planos de Deus e o engano de Jacó. O texto bíblico que nós vamos tomar por base da mensagem de hoje está em Gênesis, capítulo 28, versículos 20 até o versículo... Gênesis 28, versículo 20 e versículo 21, que diz assim: Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Então Jacó fez o seguinte voto, atenção para o voto de Jacó: se e somente se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se e somente se Ele me providenciar alimento e roupa, e se e somente se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Nós encontramos aqui, obviamente, um texto que destaca o momento em que Jacó ele faz um importante voto ao Senhor. Jacó entrou para a história como o símbolo daqueles que gostam de levar vantagem em tudo. Porém, apesar de na Bíblia serem reveladas as grandes falhas de caráter deste neto de Abraão, não há como se negar sua influência e seu extraordinário legado espiritual deixado para a nossa geração. Da vida deste extraordinário patriarca, nós podemos extrair lições preciosas para o nosso crescimento espiritual. Nesses 2 versículos que lemos aqui, nós encontramos um Jacó cheio de dúvidas. Ele não sabe se Deus irá com ele na sua jornada. Jacó não sabe. Ele está fugindo da casa do pai dele, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Ele está fugindo da casa do pai dele e ele não sabe se Deus vai com ele na jornada. Ele diz, se de fato Deus for comigo. Ele não sabe se Deus vai acompanhá-lo naquela jornada. Jacó não sabe se Deus é o seu provedor. Ele não sabe se Deus será o seu provedor. Ele diz, se ele me providenciar alimento e roupa. Ele tem dúvida, ele não sabe se Deus será o seu provedor. E depois, ele também não sabe se voltará salvo para a casa do seu pai. Ele diz, e se eu voltar são e salvo à casa do meu pai? É interessante porque Jacó, embora seja neto de Abraão, seja filho de Isaac, que são homens de Deus, homens que têm uma grande promessa em suas vidas, Jacó, a única certeza que ele tem nesse texto é que o Senhor, Deus de Abraão, é que o Senhor, Deus de Isaac, não é o seu Deus. A única coisa que ele sabe é que Deus, Senhor do seu avô, Deus, Senhor do seu pai, não é o seu Deus. Por quê? Porque ele disse, se tudo aquilo que ele disse anteriormente acontecer, certamente o Senhor será o meu Deus.
Se o Senhor será o meu Deus, significa que nesse momento o Senhor não é o meu Deus. A única certeza que Jacó tinha é: o Senhor ainda não é o meu Deus. Essa era a certeza que ele tem. E eu gosto desse Jacó, que embora a gente vá ver ao longo da mensagem que ele leva o nome, que inclusive significa enganador, mas eu gosto que, pelo menos, ele é sincero nesse ponto. Ele é sincero em reconhecer que ele é neto de crente, que ele é filho de crente, mas que ele não é crente. Ele diz: o meu avô Abraão é o cara. Meu avô Abraão é o homem de Deus, é o amigo de Deus. O meu pai Isaac também é um homem de Deus. Agora, eu não sou, e o Senhor, ele ainda não é o meu Deus. Mas se, no voto dele, ele diz: se o Senhor fizer por mim essas coisas, se ele fizer, ele certamente será o meu Deus. Ele é sincero, mas ele comete um equívoco, porque ele quer um Deus que faça as coisas para ele. É o erro do nosso tempo. As pessoas do nosso tempo querem um Deus útil, um Deus que faça para você, um Deus que seja o seu servidor. É isso o que espera Jacó aqui. Ele espera que Deus faça por ele. Ele espera que Deus o proteja na jornada, ele espera que Deus lhe dê alimento e roupa, ele espera que Deus o retorne são e salvo para a casa dos seus pais. E ele diz que se tudo isso acontecer, o Senhor será o seu Deus. Jacó tinha uma teologia errada, a teologia da utilidade. Essa é uma teologia errada. E o voto dele está baseado numa teologia errada. Nós devemos fazer os nossos votos numa teologia certa. Os nossos votos, obviamente, quando votamos ao Senhor, há uma expectativa do que nós faremos do que Deus fará para nós. Mas deve haver também uma expectativa do que nós faremos para Deus. É necessário haver bilateralidade. Bilateralidade. Aqui, o nosso amigo Jacó quer uma relação unilateral com Deus, onde Deus faz tudo, e se Deus fizer tudo, então ele será o meu Deus. Mas voltemos aqui no ponto, porque nós sabemos então, já descobrimos que o Deus de Abraão, avô de Jacó, o Deus de Isaac, pai de Jacó, ainda não é o Deus de Jacó. E nós vamos, obviamente, avançar um pouquinho mais para descobrirmos agora um pouquinho sobre quem é Jacó. Vamos descobrir um pouquinho quem é Jacó. E nós vamos para um texto em Gênesis, capítulo 25, versículos 21 até o versículo... Na verdade, nós leremos até o versículo 26. Gênesis, então, capítulo 25, começando no versículo 21, depois iremos até o 26. Isaque orou insistentemente ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Então, quem é Jacó? Jacó é neto de Abraão, herdeiro de preciosas promessas. O sucesso dos planos de Deus começam nessa família, começam com Abraão, passam por Isaque, filho de Abraão, e alcançam Jacó, que é filho de Isaque. De acordo com Gênesis capítulo 12, Deus tinha pelo menos 3 planos comunicados para Abraão, aplicáveis a Isaque e também aplicáveis a Jacó. O primeiro plano era fazer deles uma grande nação. O segundo era tornar o nome deles famoso. O terceiro era abençoar todas as famílias da terra por meio deles, ou seja, nos planos de Deus, Abraão, Isaque e Jacó, inclusive Jacó, eram uma bênção e eram abençoadores. Então Jacó, no plano de Deus, Jacó deveria se tornar uma grande nação, Jacó deveria tornar-se famoso, Jacó deveria ser uma referência de quem é uma bênção e de quem é um abençoador. Deus já tinha um plano que havia sido comunicado a Abraão, depois comunicado a Abraão, que é avô de Jacó, depois comunicado a Isaque, que é pai de Jacó,
E certamente Jacó sabia desse plano. Certamente Isaque, o pai de Jacó, deveria contar-lhes as histórias do seu avô Abraão e contar-lhes a sua própria história, a história do próprio Isaque. Então, certamente Jacó sabia desse plano, mas nós vamos ver ao longo da mensagem como é mesmo que Jacó acaba se enganando. Mas vamos continuar descobrindo aqui quem é Jacó. Além de ser neto de Abraão e filho de Isaque, por consequência herdeiro de todas essas promessas e, obviamente, protagonista em todos esses planos, Jacó, ele é filho de Isaque e Rebeca. Como vimos no texto, Rebeca, ela era estéril, e ela permaneceu estéril por 20 anos após se casar com Isaque. Por 20 anos, após o casamento, Rebeca permanece estéril. E nesses 20 anos, a Bíblia diz que Isaque orou insistentemente ao Senhor. Ele orou insistentemente por quê? Ele orou insistentemente porque ele queria ter filhos. Ele queria ter filhos, ele sabia que no plano de Deus, para que ele se tornasse uma grande nação, ele precisava ter filhos. E como ele queria estar em linha com o plano de Deus, ele orou insistentemente para ter filhos. Ele orou por 20 anos para que ele tivesse filhos. O texto diz, Isaque orou insistentemente ao Senhor em favor da sua mulher, pois ela não podia ter filhos. Ter filhos para Isaque era importante para que o plano de Deus se realizasse na vida dele, e a oração de Isaque estava em linha com o plano de Deus. Mas mesmo estando em linha com o plano de Deus, ele precisou orar por 20 anos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você oraria mesmo por 20 anos por algum motivo? Por qual motivo você tem orado com tanta insistência? Ou será que você desiste rapidamente das suas orações? Ou será que você conclui depois da primeira semana de oração, não, Deus não vai me responder. Depois do primeiro mês de oração, Deus não vai me responder. E talvez você passe um ano e passou um ano inteiro orando sobre aquele tema e você diz, Deus não vai me responder. Aqui está um homem que orou por 20 anos, insistentemente. Todas as vezes ele orava como se fosse a primeira vez. Ele insistia, porque ele sabia que aquilo era parte do plano de Deus para a vida dele. E de tanto ele insistir, o texto diz que o Senhor ouviu a oração de Isaque. Ele insistiu em orar, ele perseverou na oração e o Senhor ouviu a oração de Isaque, e aí a bênção veio em dobro. Rebeca ficou grávida de gêmeos. Eu gosto desse texto porque nesse texto eu vejo aqui um homem orando pela sua esposa. Aqui não diz que foi Rebeca quem orou, aqui diz que foi o marido que orou. Na verdade, eu tenho absoluta certeza que Rebeca também queria ter filhos, especialmente naquela cultura onde uma mulher que não tinha filhos, ela era uma mulher desprezada. Então, especialmente naquela cultura, Rebeca também queria ter filhos. Mas tanto ou mais que Rebeca, Isaque queria tanto que Isaque, ele orou insistentemente. Nós precisamos de pessoas assim, como Isaque, que sonhem os nossos sonhos. Precisamos de pessoas como Isaque, que orem conosco e orem por nós. Que bênção para a vida de Rebeca, que ela tinha como marido a Isaque. Que bênção que na vida de Rebeca ela tinha como marido a Isaque. Aos maridos que aqui estão, quanto tempo você ora pela necessidade da sua esposa? Quanto tempo você sonha o sonho da sua esposa? Quanto tempo você dança a mesma música da sua esposa? Quanto tempo você busca bênçãos que interessam à sua esposa? Nós precisamos tirar o foco do nosso umbigo e começar a sonhar o sonho daqueles que Deus colocou ao nosso lado. Isaque faz isso muito bem. Por 20 anos, o tema da oração de Isaque é: Senhor, cure a infertilidade de Rebeca. Por 20 anos, era uma oração insistente, uma oração que talvez ele fizesse de manhã, à tarde, à noite, talvez fizesse no café, no almoço, no jantar, talvez fizesse todas as vezes que ele se lembrava. E por 20 anos ele orou crendo
Um dia Deus vai responder a minha oração, e chegou aquele dia que o Senhor ouviu a sua oração. Eu quero acreditar que entre nós e entre aqueles que nos acompanham pela internet, há pessoas que há muito tempo também vêm orando por uma necessidade. E por uma necessidade que pode parecer uma necessidade muito difícil. No caso de a Rebeca, era uma situação difícil, porque, diferente do nosso tempo, que existem alguns tratamentos de inseminação artificial, obviamente, naquele tempo não havia esses tratamentos disponíveis. E para piorar a história, o histórico dessa família, se você for lá em Sara, na mãe de Isaac, Sara também era uma mulher estéril. Então agora a gente vê em Isaac, a esposa de Isaac também é uma mulher estéril. Mas Isaac, ele certamente conhecia o testemunho do seu pai Abraão, e da sua mãe Sara, que era estéril, e ele sabia: eu sou um milagre, porque a minha mãe também não podia ter filhos. E assim como eu sou um milagre, eu creio que Deus fará esse milagre também na vida da minha esposa, e me dará filho ou filhos que serão um milagre. Isaac assim cria, e por isso Deus respondeu a sua oração. Queridos, há orações que Deus vai nos responder em minutos. Eu tenho orações que Deus me respondeu em alguns minutos, ou talvez em menos, talvez em alguns segundos Deus tenha me respondido algumas orações. Eu tenho orações que eu estou orando há anos, mas eu creio, o meu Deus não é um Deus qualquer. Aleluia! O meu Deus não é um Deus qualquer. Ele não é um Deus qualquer. Ele é fiel. Ele é fiel e ele zela pela palavra dele. E eu escolhi honrar esse Deus porque ele diz: honrarei aos que me honram. Eu creio nisto. E eu tenho orado e creio que Deus, assim como ele ouviu a oração de Isaac, em algum momento ele ouvirá e responderá também a minha oração. E da mesma forma eu creio que ele fará com vocês que aqui estão. Eu creio que ele fará com aqueles que nos acompanham pela internet. Eu creio que Deus ouvirá a sua oração, mas não pare de orar. Não pare, continue orando. Que seja 1 ano, que seja 5, que seja 10, que sejam 20 anos, como orou Isaac, mas não pare de orar, porque o Senhor ouvirá a sua oração. O Senhor ouvirá a sua oração. Mas vamos avançar um pouquinho mais aqui. Versículo 22 diz que os 2 bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela, Rebeca, agora grávida dos 2 gêmeos, ela obviamente atenta ao desenvolvimento daquelas crianças no seu ventre. Obviamente ela também não sabia que era gêmeos. Lembre-se, Rebeca nunca tinha ficado grávida, o ultrassom não existia. Então ela não sabia que eram gêmeos, mas ela percebia, o texto bíblico diz que os bebês lutavam um com o outro, mas depois, obviamente, que ela foi concluir que era gêmeos. Nós vamos ver isso também no texto. Mas ela percebia essa batalha que acontecia dentro dela, e uma vez que ela percebia que havia um conflito, uma batalha acontecendo dentro dela, o texto diz no versículo 22, os 2 bebês lutavam um com o outro, os 2 bebês lutavam um com o outro no ventre da sua mãe, de modo que ela consultou ao Senhor a esse respeito: por que isso está acontecendo comigo? Na esterilidade de Rebeca, Isaac ora, e Deus cura a esterilidade de Rebeca. No conflito interior de Rebeca, Rebeca ora. Rebeca consulta o Senhor. Obrigado, meu irmão. Rebeca consulta o Senhor. Por que isso está acontecendo comigo? Versículo 23. O Senhor respondeu. Quando nós enfrentamos os nossos conflitos interiores, e hoje a gente vive numa geração que enfrenta muitos conflitos, parece que os problemas dessa geração, eles se multiplicaram mais do que os das gerações anteriores. Na verdade, a percepção que a gente, que vai ganhando alguma autoridade, tem, é que no nosso tempo a gente era mais feliz. Eu não tenho dúvida, na verdade, não é só percepção, eu não tenho dúvida de que nós éramos mais felizes do que a geração atual. A gente levava uma vida mais simples, levava uma vida com muitas limitações, mas definitivamente nós éramos muito mais felizes. Nós tínhamos
menos conflitos. Na verdade, eu não me lembro quando, na minha infância ou adolescência, ter ouvido que alguém estava com depressão. Depressão era uma palavra que não existia no meu vocabulário. Não existia no meu vocabulário. E hoje a gente vive na geração da depressão. Nós temos um número enorme de pessoas deprimidas. E, obviamente, quando surgem esses conflitos, esse conflito interior, hoje, as pessoas elas podem procurar um psicólogo, podem procurar um psicanalista, ela pode procurar uma ajuda médica. No tempo de Rebeca, isso não existia. Não existia nem, ela estava grávida, não existia nem ginecologista. Nem isso existia, muito menos psicólogo ou psicanalista. Não existia. O que faz ela, diante do conflito interior? Ela consulta o Senhor. Ela consulta o Senhor. Eu não sei quais são os conflitos interiores que você está enfrentando hoje. Eu não sei quais são os seus conflitos, eu não sei quais são os conflitos das pessoas que nos acompanham pela internet. Mas, se você está enfrentando um ou mais conflitos interiores, saiba que, se você consultar ao Senhor, como fez Rebeca, ela perguntou, por que isso está acontecendo comigo? Se você perguntar ao Senhor por que isso está acontecendo com você, o Senhor vai te responder, como ele respondeu a Rebeca. O Senhor respondeu. Ela perguntou e o Senhor respondeu. Então, vale a pena levar os nossos conflitos diante de Deus em oração. Vale a pena levar os nossos conflitos diante de Deus em oração. Como comentei, então, a Rebeca, ela está grávida de gêmeos. Vamos ver o que acontece no próximo versículo, né? Nos próximos versículos. Diz assim, quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. Ela não sabia, ela obviamente até supunha, mas agora ela descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos. Por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. E por isso o chamaram de Jacó. Aqui então nasce o nosso Jacó. Ele é irmão gêmeo de Esaú, e Deus tinha planos para Jacó e também para seu irmão Esaú. Deus revelou esses planos para Rebeca antes deles nascerem. Lembra que Deus avisou para Rebeca. Quando Rebeca questiona a Deus sobre o que estava acontecendo, Deus diz para ela, olha, tem 2 nações dentro de você. Tem 2 nações. Tem um detalhe, vão ser nações rivais. E tem um outro detalhe, o mais velho, ele servirá ao mais novo. Ou seja, o mais novo, o segundo a nascer, será mais poderoso do que o primeiro a nascer. O texto bíblico diz que os gêmeos lutavam no ventre de Rebeca e que eles seriam 2 nações rivais. Como disse aqui, o filho mais novo, Jacó, seria mais poderoso do que o filho mais velho, Esaú. No dia do nascimento, Jacó e seu irmão pareciam que estavam numa pista de atletismo, disputando para ver quem é que cruzaria primeiro a linha de chegada. Mas essa Jacó não ganhou. O irmão dele, Esaú, conseguiu nascer primeiro, mas o texto bíblico diz que Jacó não deixou barato. Jacó agarrou, segurou. O texto, porque agarrar é que ele segurou no calcanhar do seu irmão e ele sai do ventre da mãe dele agarrado, segurando no calcanhar do seu irmão. Ele sai segurando no calcanhar do seu irmão. A gente percebe que Jacó ele não se dá por vencido. Ele parece ter perdido quando nasce, porque ele não é o primeiro, ele é o segundo. Havia bênçãos especiais para o primogênito, e ele sabe disso, e por isso, em algum momento, ele vai se apropriar da bênção da primogenitura do seu irmão. E a gente vai, ao longo desta mensagem, perceber que o nosso amigo Jacó, ele é um enganador. Aliás, o nome Jacó significa suplantador ou enganador. Quando ele nasceu, segurando ao calcanhar do seu irmão, os pais deram para ele esse nome de Jacó, exatamente porque ele nasce agarrado ao calcanhar do irmão dele, como alguém que, obviamente, gostaria de tirar uma vantagem ali do seu irmão. E Jacó, à medida que você lê os relatos bíblicos em Gênesis, você vai ver que ele faz jus ao significado do seu nome, pois ele enganou algumas pessoas e tirou vantagem delas.
Ele enganou seu irmão Esaú. Você certamente deve conhecer uma passagem bíblica onde diz que Esaú era caçador, então Esaú tinha ido caçar, Esaú volta da caça e chega em casa faminto, e Jacó está lá preparando um cozido de lentilhas, está preparando uma sopa de lentilhas, e Esaú diz para Jacó: me dê um pouco aí da sua sopa. E Jacó, muito espertamente, diz para ele: olha, eu faço um negócio com você, podemos fazer uma troca. E Esaú pergunta para ele: o que você quer? Você me dá o seu direito de primogenitura, porque o primogênito, ele tinha uma bênção especial, na verdade. O primogênito, ele recebia a herança em dobro, Jacó sabia disso. Naquela cultura, o filho primogênito recebia a herança em dobro. Então, sabendo disso, Jacó disse para ele: olha, eu não fui o primeiro a nascer, eu queria muito ser o primogênito, mas não fui. Você é o primogênito, então, se você quer, eu troco com você um prato de lentilha pela bênção da primogenitura. O que faz Esaú? Esaú, ele era um homem que, embora filho de crente também, ele não temia Deus. Esaú, ele é um profanador. Ele diz o seguinte: eu estou quase a morrer. Do que me serve uma bênção de primogenitura? Estou quase morrendo de fome. Não serve para nada essa bênção. Então fique com ela e me dê o prato de lentilha. Jacó, muito espertamente, então troca um prato de lentilha por uma bênção de primogenitura. O melhor risco-retorno, viu, Moisés? O melhor risco-retorno que eu já vi na história é esse: um prato de lentilha por uma bênção de primogenitura. Não fosse um fato, Jacó estava se enganando. Jacó pensava estar enganando o seu irmão, mas estava enganando a si mesmo. Sabe por quê? Porque no plano de Deus, Jacó era mais poderoso do que o mais velho. No plano de Deus, Jacó estava na linha ali para que, na mesma frase onde nós lemos Deus de Abraão, Deus de Isaque, em breve nós também começássemos a ler Deus de Jacó. Nos planos de Deus, Jacó já estava incluso nesse plano. Então não era necessário enganar, não era necessário ludibriar, mas Jacó pensava que para ser bem-sucedido, ele precisava ser o primeiro. Como ele não nasceu o primeiro, para ser bem-sucedido naquela família, ele precisava então ludibriar o irmão para conseguir essa bênção da primogenitura. Jacó tivesse nascido nos nossos dias, ou tivesse nascido aí por volta da década de 70, talvez não chamasse Jacó, talvez chamasse Gerson. Vocês certamente, pelo menos quem gosta aqui de futebol, deve se lembrar de um jogador chamado Gerson. Confesso para vocês que de fato não é da minha geração, eu era criança nessa época, era realmente criança, mas eu gosto de futebol, não gosto tanto assim, mas gosto o suficiente para conhecer um pouco da história de futebol, e eu sei que houve um período que os dois melhores jogadores de futebol do mundo eram Pelé, obviamente, o Pelé é a referência brasileira em futebol, mas ninguém costuma lembrar do segundo. O segundo jogador melhor do mundo era o Gerson. E o Gerson, ele acabou ficando famoso por uma frase que ele fez um comercial para a televisão, ele fez um comercial para uma marca de cigarro, e uma frase dele que ficou muito forte foi: eu gosto de levar vantagem em tudo. Essa frase, eu gosto de levar vantagem em tudo, e ele recomendava: leve vantagem você também. Essa frase acabou se tornando uma marca do Gerson, que antes, o segundo melhor jogador de futebol do mundo, antes com uma fama realmente de um atleta, alguém realmente que passava uma imagem importante, de repente ele se torna na figura de quem gosta de levar vantagem. Jacó é essa pessoa que gosta de levar vantagem em tudo. Jacó e o Gerson personagem, porque na vida real não sei se o Gerson realmente gosta de levar vantagem em tudo, mas o Gerson personagem aqui e o Jacó, eles teriam se entendido. Ou talvez nem tanto, né? Porque nós vemos aqui um texto bíblico de Gênesis, capítulo 31, versículo 20, que diz: e Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. Jacó engana o seu irmão,
e usurpa a bênção da primogenitura. Jacó engana o seu pai, porque o seu pai agora está cego, está velho, está, obviamente, quase nos seus últimos dias. E o seu pai, Isaque, chama Esaú, que era o filho mais velho, e diz para Esaú: Esaú, faz o seguinte, você vai, busca uma caça, casse um animal e traga, prepare a carne para mim, prepare um bom prato e venha, que eu vou comer e vou te abençoar. E Esaú sai para caçar, mas a mãe de Esaú e a mãe de Jacó, Rebeca, ela ouve a conversa do pai com Esaú, e ela chama então Jacó e fala: Jacó, faz o seguinte, eu vou preparar aqui uma comida do jeito que seu pai gosta, você vai lá, veste as roupas de Jacó, aliás, antes disso, né, eu vou preparar uma comida, vou te dar para você levar para o seu pai, para ele te abençoar. Porque eu ouvi ele dizendo que vai abençoar Esaú. E Jacó diz para ela: mas mãe, eu não posso fazer isso. Meu irmão é peludo, meu irmão tem muito cabelo, eu não tenho. Meu pai logo vai saber que não sou eu, e em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. E Raquel diz para ele: que caia a maldição sobre mim. Você vai lá, pega as roupas do seu irmão, veste aquelas roupas que eram peles de animais, são bem peludas, veste elas, e você então vai levar a comida para o seu pai, para que o seu pai te abençoe. E assim ele faz. Não quero perder muito tempo aqui, não é esse o objetivo, mas irmãs e irmãos que aqui estão, maridos e mulheres que nos ouvem, não é saudável uma relação onde a esposa ensina os filhos a enganar o marido, onde a esposa ensina os filhos a ludibriar o pai. Não é saudável. Não é saudável uma relação onde a mulher, para conseguir algum benefício do marido, ou para que os filhos recebam alguma bênção do marido, a mulher tenha que ludibriar ou ensinar os filhos a ludibriar o marido. Então, maridos, pais que aqui estão e que nos ouvem pela internet, mulheres que nos ouvem pela internet, reflitam sobre isso. Reflitam se vocês não têm um relacionamento baseado no engano. Não é saudável um relacionamento baseado no engano, e que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa casa, dos nossos filhos, das nossas esposas e maridos. Mas continuando aqui, então, o nosso texto, o nosso Jacó enganou o irmão, agora ele engana o pai, ele vai lá, veste a roupa do seu irmão, a mãe prepara a comida, ele traz a comida, e quando ele entra no quarto, o pai pergunta: mas como assim, já voltou? Primeiro o pai pergunta, Isaque pergunta para Jacó: quem é você? Quem é você? E ele responde: eu sou Esaú, seu filho mais velho, eu sou Esaú, seu primogênito. E Isaque ainda acha estranho e pergunta: mas como assim, você voltou tão rápido da caça, o que houve? Aí Jacó diz: não, é que o teu Deus, o Senhor, seu Deus, ele me abençoou e me enviou essa caça. Jacó é tão cara de pau que ele mente em nome de Deus. É um mentiroso, mas é um mentiroso daqueles assim que... Existem muitos deles na nossa geração, tá? No nosso tempo. É um mentiroso tal que ele mente em nome de Deus. Ele diz: não, o seu Deus me abençoou. E aí Isaque diz: mas a voz é de Jacó. Tem algo errado, a voz é de Jacó. Aí Isaque fala o seguinte: chega aí perto de mim, deixa eu te dar um beijo. Aí quando Jacó chega perto de Isaque, Isaque vai beijar a Jacó, agora Jacó que pretende ser Esaú, e pelo cheiro da roupa e pelo pelo, que ele de fato estava peludo, Isaque deixa-se enganar. Ele estava em dúvida se era Jacó ou Esaú. Ele diz: olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro e os pelos são de Esaú. E assim Isaque abençoa Jacó. Então nós estamos diante de um Jacó que ele engana o irmão, que ele mente em nome de Deus e que ele engana o próprio pai. Mas por quê? Porque ele quer ser abençoado. Ele engana o irmão, ele engana o pai, ele mente em nome de Deus porque ele quer ser abençoado. Ele pensa que o caminho do sucesso é um caminho do engano. Ele pensa que o sucesso pode ser adquirido a qualquer custo e a qualquer preço. E o Jacó parece com muito de nós. Parece com muito de nós, muitas das vezes, nós estamos dispostos a, embora sejamos cristãos, nós estamos dispostos a fazer qualquer negócio para parecermos bem-sucedidos. Nós estamos dispostos a fazer qualquer negócio para parecer alguém que nós não somos. Nós estamos dispostos a fazer qualquer negócio para ter status. Nós estamos dispostos como Jacó. Jacó queria ser o mais importante. Jacó queria ter sido o número 1. Jacó quer ser uma pessoa de sucesso. Novamente ele se engana.
Porque no plano de Deus ele já era. No plano de Deus ele já era o mais importante, mas mais uma vez Jacó, ele se engana. E Jacó, então, ele depois de enganar o pai, chega agora, então, o seu irmão Esaú chega da caça, Esaú chega, prepara a comida, traz para o pai dele, e quando ele vem trazer a comida, Isaac pergunta, quem é você? Esaú diz, sou eu, seu filho, pai. Eu trouxe aqui a caça e preparei a comida para o senhor. E Isaac, então, começa a tremer e diz, meu filho, o seu irmão me enganou, eu já o abençoei. Eu já o abençoei. Esaú, que é profano, Esaú, que troca a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, agora chora desesperadamente, porque agora parece que ele começou a entender o valor da bênção. Ele chora desesperadamente e pergunta, pai, o senhor só tem uma bênção? Não tem outra? E o pai disse, não tem, meu filho. Eu já abençoei o seu irmão, e tem um detalhe, tá? Você vai servi-lo, porque a bênção que eu dei para ele, ele será mais poderoso que você. Mas, de fato, Isaac só confirmou o que Deus já tinha dito. Isaac só confirmou o que Deus já tinha dito. Mas Esaú, porque é profano, porque é um homem que não valoriza as coisas de Deus, ele perde a bênção da primogenitura quando troca por um prato de lentilhas, e agora o irmão dele consegue também roubar a sua bênção. Mas lembre-se que Esaú é um caçador, ele está voltando da caça. Um caçador normalmente tem armas, né? Um caçador tem armas. Eu não sei se ele caçava com arco e flecha, com facão, como ele caçava, mas normalmente um caçador tem armas. E Esaú fica furioso e diz, eu sei o que vou fazer. Logo que meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Logo que meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. E a mãe deles, Rebeca, fica sabendo disso, e Rebeca diz para Jacó, Jacó, é melhor você fugir. É melhor você fugir. Vai para a casa do meu irmão, vai para a casa de Labão, o meu irmão, e fica lá na casa de Labão um tempo até aplacar a fúria do seu irmão, senão ele vai te matar. E Jacó foge. E o texto bíblico que nós lemos, esse texto bíblico que nós começamos a nossa mensagem hoje, deixa eu voltar rapidamente nele, porque eu estou voltando nele para nós terminarmos nele, e se Deus permitir, nós continuamos na próxima semana, mas o texto bíblico eu estou avançando em vez de voltar. O texto bíblico que nós lemos aqui, ele relata exatamente o que acontece durante a fuga de Jacó. Jacó está fugindo para a casa do seu tio Labão, ele está fugindo porque ele enganou seu irmão, porque ele enganou o seu próprio pai, e agora, durante a sua fuga, ele para em Betel, ele para ali em Betel para ali passar a noite, e o texto diz que esse é o momento em que ele faz esse voto ao Senhor e diz, se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo da casa do meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Na verdade, Jacó começa nesse momento a sua fuga. Uma fuga que vai durar 21 anos, mas uma fuga que vai mudar a história de Jacó. Jacó, ele foge agora, sabendo que Deus ainda não é o seu Deus, sabendo que Deus é o Deus de Abraão, o seu avô, sabendo que Deus, o Senhor, é Deus de Isaac, seu pai, mas ele sabia, ele ainda não é o meu Deus, mas se ele me abençoar, como eu espero que ele me abençoe aqui, ele certamente será o meu Deus. Jacó foge como enganador, ele foge como incrédulo, e, pasmem, ele vai passar 20 anos na casa de um mestre no engano, chamado Labão, que era o seu tio. Não é à toa o comportamento de Rebeca, a sua mãe, que engana, que ajuda ele a enganar o próprio pai. Não é à toa o comportamento enganador de Jacó. Euzinho aqui costumo dizer para minha esposa, os filhos não roubam nada de ninguém, eles herdaram de alguém. No caso de Jacó, para mim está muito claro, Jacó herda essa falha de caráter da mãe dele, de Rebeca, que era irmã do Labão, que a gente vai ver na próxima semana, se Deus nos permitir, vamos ver como Labão era um mestre na enganação. Mas, queridos, se nós podemos, obviamente, parar
a nossa mensagem por aqui nesta noite, eu queria só propor realmente que vocês refletissem. Na verdade, eu vou convidar a Eula. Você tem mais um louvor, não é isso, Eula? Eu vou convidar a Eula para apresentar mais um louvor, e enquanto ela apresenta mais esse louvor, eu gostaria que você refletisse sobre algumas questões. Eu gostaria que você refletisse sobre algumas questões que penso ser relevantes para nós. A primeira delas é: você tem certeza que Deus está com você na sua jornada? Você tem certeza que Deus está com você na sua jornada? Você tem experimentado a provisão divina? Você voltará, desculpem, você voltará salvo para a casa do Pai? Você voltará salvo para a casa do Pai? E aqui não estou falando do seu pai físico, eu estou falando do seu pai espiritual. Então, enquanto a Eula canta, eu gostaria que nós refletíssemos sobre essas três questões. Você tem certeza que Deus está contigo na sua jornada? Você tem experimentado a provisão divina? Você voltará salvo para a casa do Pai?